Olá, então agora eu vou resolver os exercícios que eu tinha pedido para vocês fazerem, do conteúdo das páginas 4 a 10, das atividades e da sessão hora de estudos. Então vamos começar pelas atividades. O número 1, ele diz assim, ele fala um texto inicial e aí ele pede: consulte a tabela periódica e classifique os elementos a seguirem representativos de transição ou de transição interna. A apostila de vocês, quando ela fala transição, é transição externa, tá? Então, ela resume quando é transição externa, que são esses que estão pintados em rosa, rosa mais escuro, a apostila chama de elementos de transição, simplesmente. Então, vamos lá. Na letra A é o lítio. O lítio, para quem estiver procurando ele está ali na família 1, no grupo 1, no período 2. Então, ele é um elemento representativo, porque ele está ali no bloco S, né? O urânio, para quem estiver procurando, ele está lá na série dos actinídeos, lá embaixo, elemento de número atômico 92, símbolo U maiúsculo. Então, se ele está lá embaixo, ele é um elemento de transição interna, que eles todos lá de baixo são transição interna, né? O ferro, para quem estiver procurando, está ali na família 8 da tabela periódica, no período 4. Então, se ele está ali, ele é um elemento de transição externa, ou simplesmente transição, segundo a apostila de vocês. Radônio, RN, está lá na família dos gases nobres, quase lá no último período, no sexto período. Então, se ele está ali, ele é um elemento representativo, porque ele termina no bloco P, né? Ele está no bloco P, e todos os que estão em S e P são de representativos. Mercúrio HG. O mercúrio, para quem estiver procurando, está ali na família 12, no período 6. Então, se ele está ali, ele é elemento do bloco D, que são os de transição externa, ou simplesmente transição. Nitrogênio, que está na família 15, no segundo período, por estar ali, ele está no bloco P, né? Então, ele é um elemento representativo. Tranquilo? Exercício 2. Com base no elétron mais energético, diferencie um elemento representativo de um elemento de transição. Então, ele quer saber como você faz para diferenciar um elemento representativo de um elemento de transição. Isso aqui a gente já falou sobre isso, né? Os representativos são aqueles que o elétron mais energético está nos subníveis S e P, esses aqui, que estão marcados em vermelho. E os elementos de transição são aqueles que estão nos blocos D e F, que são esses em roxo. Então, subníveis D e F. Tranquilo? Exercício 3. A bauxita é o nome de um minério do qual se produz o alumínio. Sua composição majoritária é formada por óxido de alumínio, que é Al2O3, então formado por alumínio e oxigênio, né? A cada quilo de alumínio reciclado, 5 quilos desse minério são poupados. E sua reciclagem consome somente 5% da energia que seria necessária para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário. Então, vale muito, muito a pena reciclar o alumínio, né? Que é o que atualmente é feito muito com latinhas, né? Considerando o componente principal desse minério, o componente principal é o óxido de alumínio, Al2O3. Localize na tabela periódica o grupo e o período a que pertencem os elementos constituintes. Então, ele quer saber do alumínio e do oxigênio, que são os constituintes do óxido de alumínio. Qual é o grupo e qual é o período. Então, vamos dar uma olhada. O alumínio, deixa eu tirar a minha figura aqui.
Ele está lá em cima, na família 13, no terceiro período. Então, se vocês olharem ali, o alumínio, que é símbolo AL, está no terceiro período, no grupo 13, ou, para nomenclatura antiga, 3A, né? E o oxigênio, ele está no segundo período e no grupo 16, na família 16, ou antigamente 6A. Tudo bem? Exercício 4. Ele fala que, ao contrário do que se acredita popularmente, o palito de fósforo não é composto pelo elemento fósforo, do grego fósforos, com pH, que significa que traz luz. O seu corpo é formado por madeira de pinho, papel ou papelão, e a sua cabeça é uma combinação de várias substâncias com a predominância do clorato de potássio. Então, na cabeça do fósforo não tem fósforo, tem clorato de potássio, que se inflama com facilidade ao ser atritado. Na realidade, os primeiros palitos tinham fósforo em suas cabeças, mas como eles se incendiavam com o atrito involuntário de dentro da caixa, quando um palito se esfregava no outro, eles se incendiavam, porque eles se atritavam. Surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa. Por isso ficou historicamente conhecida como caixa de palito de fósforos. Hoje se sabe que o fósforo é encontrado na áspera superfície, formada por um combinado de fósforo, sulfeto de antimônio, óxido de ferro e cola do lado de fora da caixinha. Então, sobre o elemento fósforo e as informações do texto, responda as questões. Letra A. Por que o símbolo do fósforo é P? Então, ele já falou ali em cima, né? Que do grego ele era fósforos, com PH. Então, acabou ficando P, o símbolo. E, só para a gente se situar aqui, se vocês procurarem na tabela periódica, o número atômico do fósforo é 15, né? A letra B. Afinal, por que não existe fósforo no palito de fósforos? Então, o texto também já falou que os palitos, ao se atritarem, incendiavam a caixa. E aí surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa. Então, naquela lixa que tem ali do lado de fora. Letra C. Na tabela periódica, o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio e ao lado do silício. Então, peguem a tabela periódica e localizem o fósforo, nitrogênio e silício. Então, ele está abaixo do nitrogênio e ao lado do silício. Com qual desses dois elementos o fósforo apresenta maior semelhança? Vocês lembram que a gente falava que as propriedades químicas, elas se repetiam na família, né? Então, o fósforo, ele vai ter propriedades semelhantes ao nitrogênio, que está na mesma família que ele. O fósforo está abaixo do nitrogênio, então eles estão na mesma família, que é a família 15. Então, é com o nitrogênio que ele vai ter propriedades semelhantes. E a letra D diz assim, quantos elétrons o fósforo apresenta em sua última camada? Aí você pega o Z, faz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. E aí você percebe que a última camada é a 3 e somado os elétrons da camada de valência são 2 mais 3, que dá 5. Então, o fósforo pertence à família 5A ou família 15. Exercício 5. Consulte a tabela periódica e relacione as colunas. Então, vamos lá. Enxofre. O enxofre, para quem estiver procurando, está lá na família 16, no terceiro período. Então, o enxofre, por estar na família 16, que é a família dos calcogênios, né? A família 16 é a família dos calcogênios, ela tem um nome especial. Então, já está ali, calcogênio e enxofre, ali na classificação da tabela, né? Vamos para o próximo símbolo do elemento químico, iodo. O iodo está lá na família 17, no quinto período. Se ele está na família 17, qual que é aquela família ali? Dos halogênios. Então, os halogênios, a gente coloca lá o iodo. Agora o sódio. O sódio, para quem estiver procurando, família 1 no terceiro período.
Então, se é na família 1, qual que é aquela família ali? Dos metais alcalinos. Então, o sódio é um metal alcalino. AU, que é o ouro, ele está lá na família 11, no 6º período. Então, por estar ali, ele é um elemento de transição, um metal de transição. Futuramente a gente vai ver que o ouro é um metal, tá? No conteúdo. Então, metal de transição. Hélio. O hélio está lá, é o primeiro elemento da família dos gases nobres. Então, já está na cara que ele é um gás nobre. Então, ali colocamos hélio. E o último, cálcio, está lá na família 2, no 4º período. Então, ele é um metal alcalino terroso, né? Da família 2. Exercício 6. A aquisição de compostos químicos realizada por um organismo para suprir o seu metabolismo é chamada de nutrição. Diversos elementos químicos minerais são essenciais, por exemplo, ao crescimento das plantas. Atualmente, 17 elementos, incluindo carbono, hidrogênio e oxigênio, são considerados essenciais para todas as angiospermas e gimnospermas. Em relação à posição de alguns desses elementos na tabela periódica, complete o quadro a seguir. Vamos lá, o primeiro elemento tem número atômico 19. Se a gente for procurar isso lá na tabela periódica, a gente vai encontrar o potássio, que está ali na família 1, ou 1A, né? Então, já preenchendo lá a tabelinha, é o potássio, que está na família 1 ou 1A, que está também no 4º período. O elemento 2 tem número atômico 17. Lá na tabela periódica, a gente vê que ele é o cloro, que está na família 17, ou 7A, e no 3º período. O elemento 3, de número atômico 7, é o nitrogênio, que está na família 15, ou 5A, e no 2º período. E o elemento 4, de número atômico 16, é o enxofre. Ele está na família 16, ou 6A, no 3º período. Tá bom? Então, a resposta, para quem for procurar, é a letra D. Exercício 7. O cálcio é um importante elemento na constituição óssea dos seres vivos. Com relação ao cálcio, pode-se afirmar que seu átomo apresenta. Então, vamos procurar o cálcio. Ele está ali na família 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na camada de valência ou no subnível mais energético, né? Por ser um elemento representativo, a camada de valência e o subnível mais energético são os mesmos. Então, o cálcio tem 2 elétrons no subnível mais energético e na camada de valência. E a camada eletrônica dele, a última camada eletrônica dele é a 4, né? Período 4. Então, a resposta para isso é a letra D, que diz que ele tem 4 camadas eletrônicas, tá no 4º período, né? E 2 elétrons na última camada, sim, também tem. E pertence à família dos metais alcalino-terrosos, sim, o nome daquela família ali é a dos metais alcalino-terrosos. Exercício 9. Escreva o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiem um país, cidades ou outras regiões geográficas e indique a origem desses nomes. Então, aqui é uma resposta pessoal, eu coloquei todos, tá? O frâncio, que vem da França, germânio, por ser da Germânia, que é a Alemanha, né? O califórnio, que é da Califórnia, polônio, que é da Polônia, o galho, da região da Gália, que é uma região da França, Dúbnio, que é de Dubnia, na Rússia, Darmstadt, de Darmstadt, uma região da Alemanha, Iterbio, de Iterby, na Suécia, Americio, de América, Berkeley, de Berkeley, nos Estados Unidos, e o Európio, que foi em homenagem à Europa. Na letra B pede assim, relate o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiam cientistas. Como também é uma resposta pessoal, coloquei todos. O Cúrio, em homenagem a Marie Curie, a gente já falou bastante sobre ela, né? Ela foi muito importante lá no começo de 1900. O Einsteinio, em homenagem a Albert Einstein. Férmio, em homenagem a Enrico Fermi. O Mendelevio, em homenagem ao Mendeleev, que foi quem montou a tabela periódica, né?
o Nobélio, em homenagem ao Alfred Nobel, Rutherford, em homenagem ao Ernest Rutherford, bastante famoso também, né? Cyborg, em homenagem ao Cyborg, Glyn Cyborg, o Bório, em homenagem ao Bohr, Meitnério, em homenagem a Lise Meitner, e o Röntgenio, em homenagem a Wilhelm Conrad Röntgen. Lembram dele? É aquele que fez a primeira radiografia. Você lembra que tinha a foto da mão da esposa dele na radiografia? É aquele lá. Da seção Hora de Estudo. Então, vamos lá para a página 26, 27, na seção Hora de Estudo. Primeiro, vi num sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevia imediatamente numa folha de papel. Esse é do livro O Sonho de Mendeleev, de Paul Strathern. Então, o Mendeleev sonhou com a tabela periódica. Em relação à construção da classificação periódica e as propriedades periódicas dos elementos, podemos afirmar que... Então, a resposta correta aqui é a letra D. Isso aqui não está no conteúdo de vocês, mas é uma coisa interessante para vocês saberem. Então, o valor das previsões de Mendeleev foi demonstrado com a descoberta dos elementos gálio, escândio e germânio. Porque quando ele fez a tabela periódica, esses elementos ainda não estavam descobertos, mas ele afirmou que eles seriam descobertos e ele descreveu como eles seriam, por ter certeza, por causa das propriedades periódicas daquela família. Ele descreveu como seriam esses elementos quando eles fossem descobertos. Então, a tabela periódica realmente ela funciona. Exercício número 2. Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Os elementos de transição formam compostos coloridos. Devido a essa característica, são utilizados para várias finalidades, como, por exemplo, em tatuagens. Os pigmentos coloridos, mais comumente utilizados, incluem sais de cádmio, que é amarelo ou vermelho, sais de cromo, que fornece a cor verde, os sais de cobalto, que fornecem a cor azul, e os sais de ferro, que fornecem cores castanho, rosa e amarelo. Todos esses metais citados no texto, então, se a gente procurar o cádmio, o cromo, o cobalto e o ferro na tabela periódica, a gente vai ver que eles são elementos de transição. Então, todos eles apresentam o elétron de maior energia situado no subnível D, né? Que são aqueles rosinhas mais fortes ali. E, se fossem de transição interna, então, estariam situados naquela parte de baixo ali da tabela e teriam subnível F, né? O último seria o subnível F. Exercício 3. Entre os compostos abaixo, qual é um metal alcalino, um gás nobre e um halogênio, respectivamente? Então, vamos lá. Primeiro metal alcalino, é a família 1, né? Então, pode ser a letra A, pode ser a letra B, que tem sódio, tem césio. Não pode ser a letra C, pois o cálcio é da família 2, né? Ele é um metal alcalino terroso. O radônio também não está na família 1. E o enxofre também não está na família 1. Então, ficamos entre a letra A e B. E aí a gente chega na conclusão que é a letra A, pois quando vamos procurar o gás nobre, a gente percebe que entre xenônio e potássio é o xenônio que está na família dos gases nobres. Então, letra A. 4. Quando colocadas em ordem crescente de subníveis energéticos, as seguintes configurações eletrônicas. Vamos ver a primeira. Então, se a gente colocar em ordem crescente, vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, quando a gente for procurar ali, a gente tem que procurar o elemento que está no período 4 e na família com 2 elétrons. Então, qual elemento que é? É o cálcio, né? Então, ele é um metal alcalino terroso.
Então, por enquanto, estamos entre a letra A, B e E. Então, agora vamos ver a segunda distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Então, aqui a gente procura o elemento que está no quinto período com um elétron na camada de valência, que é o rubídio. Então, se é o rubídio, é um metal alcalino. Então, ainda estamos entre a letra A e B, né? Agora vamos ver o terceiro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Acabou, né? Então, 4p6. Quando a gente vai procurar, então, nós temos que procurar o elemento que está no quarto período e que tem 8 elétrons na camada de valência, né? Porque ele passou pelo 4s2, 4p6. Então, é o criptônio, que é um gás nobre, que está na família 18 dos gases nobres, né? Então, chegamos na conclusão que é a letra B, a resposta correta. Exercício 8 da Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Daí ele faz um texto descrevendo um elemento. É o elemento químico mais simples. A gente não precisava nem ler o resto, né? Só disso aí a gente já sabe que ele está falando do hidrogênio, porque o mais simples é o de distribuição eletrônica mais simples, né? Vamos continuar. Na Terra, é o nono elemento em abundância, sendo responsável por 0,9% da massa do nosso planeta. No universo é o mais abundante, estima-se em 75% da massa de toda a matéria. Foi preparado pela primeira vez por Paracelsus, alquimista suíço do século XVI, mas somente em 1766 ele foi distinguido de outros gases inflamáveis pelo químico inglês Henry Cavendish. Alguns anos depois, em 1781, o químico e físico francês Lavoisier atribuiu-lhe o nome pelo qual é designado até os nossos dias, que é o hidrogênio, né? Então, o elemento químico caracterizado no texto acima possui configuração eletrônica D, quando você faz a configuração eletrônica do hidrogênio, que tem Z igual a 1, ou seja, o número atômico igual a 1, fica como? 1s1, letra B. Exercício 9. O FPB. Os fósforos de segurança são aqueles utilizados para inflamar os combustíveis. São confeccionados da seguinte forma: a lixa, aquela parte que fica na caixa, é constituída de silício e de fósforo vermelho, uma das formas alotrópicas do elemento fósforo. A cabeça do palito contém as substâncias antimônio, clorato de potássio e óxido de ferro vermelho, que é o óxido de ferro 3. Aí ele pede, em relação aos elementos químicos fósforo, silício e antimônio, é correto afirmar o quê? Então vamos lá. Silício e antimônio são representados graficamente por SB e SI, respectivamente. Então, está correto, já é a letra A, né? Porque se você for procurar lá na tabela periódica, o antimônio é o SB e o silício é o SI. Tudo bem? Então, é a letra A. Exercício 10. Os elementos X e Y apresentam as seguintes configurações eletrônicas. Aí você pega o X, que é o primeiro, você olha, ele já está na ordem, né? Então, você pega o subnível mais energético dele, que é o 4p3. Então, o 4, a 4 é a camada de valência. Se você for olhar, são 5 elétrons na camada de valência, né? Porque ele já passou pelo 4s2. Então, são 3 mais 2. Então, você tem que procurar um elemento que tenha 4p3 de subnível mais energético. Então, você vai lá no período 4, ó, circulei ali em vermelho, no bloco P e com 3 elétrons no bloco P. E aí você encontra qual? O arsênio, né?
E aí ele diz assim, os elementos x e y pertencem ao quarto período. Então, vamos primeiro procurar do elemento y. A gente já sabe que o elemento x é o arsênio, né? E aí, o outro, que é o y, ele termina em 4s1. Então, vamos localizar o 4s1. Ele é do quarto período, no bloco S, com um elétron na camada, né? No subnível mais energético. Então, nós estamos falando do potássio. E aí, a gente precisa saber qual é a resposta certa. Então, vamos lá. Letra A, os elementos X e Y pertencem ao quarto período. Sim, os dois pertencem ao quarto período. Um é o potássio, o outro é o arsênio. Sendo que o elemento X pertence à família 5A, sim, que é a mesma coisa que a família 15, né? Então, sim. E enquanto o elemento Y pertence à família 1A. Sim, é a mesma coisa que a família 1, que está lá em cima, né? Então, a resposta correta é a letra A. Exercício 12. Localize na tabela periódica o elemento químico de número atômico 16. Circula ele lá, é o enxofre, né? Sobre esse elemento, considere as afirmativas abaixo. Ele possui 16 prótons. Essa tabela aqui está invertida em relação à de vocês, tá? Aquele 16, se vocês olharem na tabela de vocês, o 32, que é o número de massa, está em cima, e o 16 está embaixo. Então, o 16 é o Z, que é igual a P, que é igual a E, né? Então, ele diz que possui 16 prótons, 16 elétrons e 15 nêutrons. Sim, ele possui 16 prótons e 16 elétrons, porque o número atômico é 16, e Z é igual a P, que é igual a E. Agora, vamos calcular o número de nêutrons. N é igual a A menos P. Se vocês pegarem a tabela de vocês, vocês vão ver que o A é 32 e o P é 16. Então, quando você fizer essa diferença, o N vai dar 32 menos 16, que é 16. Então, é por isso que a número 1 está errada. 2. No estado fundamental, a sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Se você pegar 16 e distribuir, você vai encontrar exatamente isso. Então, essa está correta. 3. Seu nome é silício? Não, seu nome é enxofre. 4. É um halogênio? Não, é um calcogênio. Família 16 é a família dos calcogênios. Halogênio é a família do lado, né? A 17. 5. Está localizado no terceiro período da tabela periódica? Sim. Então, você vai ali do lado, encontra que ele está no terceiro período. Correta. Então, a resposta certa é a letra C, né? 1, 2 e 5. Respostas corretas, 2 e 5, letra C. Agora o 13. O tratamento de fraturas e os implantes dentários estão sendo considerados mais eficientes no Brasil devido ao uso de parafusos e pinos de titânio para fixar as coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e as dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Então, a gente está falando do titânio, né? Considerando a importância da utilização do titânio para a melhoria da qualidade de vida do homem, podemos afirmar que, vamos localizar o titânio, né? Onde ele está? Vamos procurar aqui. Ele está ali na família 4 e no período 4. E aí ele diz assim, seu subnível mais energético é o 3s2? Com certeza não é, né? Porque nós estamos falando de um elemento que está ali nos de transição, né? Então, ele com certeza termina em D, não é S. É um elemento metálico representativo? Não é representativo, ele é um elemento de transição. Está localizado na tabela periódica no grupo 4A? Não, ele está localizado no grupo 4B, se vocês olharem ali, né? É a nomenclatura antiga, né? Seu nível mais afastado do núcleo é 3D2? Não é. Ele está no quarto período, então o nível mais afastado é o 4. Letra E, sua configuração eletrônica é argônio 4s2, 3d2. Se você faz a configuração eletrônica, vai ficar como está ali embaixo.
E aí, se você vai vendo aqui, qual que é o gás nobre antes do titânio? Então, volta ali, titânio, antes do titânio tem o escândio, antes do escândio tem o cálcio, antes do cálcio tem o potássio, e antes do potássio tem o argônio. Então, você coloca entre colchetes argônio, e aí na sequência, 4S2, porque passou pelo bloco 4, pelo S, né? E 3D2, que é para chegar até o titânio, né? Isso aí, é a letra E. Então tá bom. Muito obrigado.